Gente, tudo bem? Estou no Nepal. Atrás de mim estão as montanhas mais altas da Terra. Se você observar, aqui começa, na verdade, aqui é um pedaço da cordilheira dos Himalaias. Essa cordilheira aqui, ela inicia-se no Afeganistão, ela passa pelo Paquistão, atravessa o Nepal todo e vai terminar na China. Aqui, meus irmãos, atrás de mim está a terceira geleira, maior geleira do mundo. O Nepal é conhecido não apenas pelas montanhas mais belas da Terra, mas o Nepal também é conhecido porque nessa nação aqui existe hoje mais de 130 povos. E a maioria desses povos moram aqui nas montanhas mais altas da Terra. O Nepal, o território nepalês, nós temos 77 distritos no território nepalês. E esse território nepalês, com 77 distritos, a maioria dos distritos estão nas montanhas aqui nos Himalaias. Gente, os Himalaias, aqui você vai ver montanhas que estão acima de 6, 7 mil, 8 mil metros de altura. Para você ter uma ideia, das 10 maiores montanhas do mundo, 8 estão no Nepal. E hoje estou dando um presente para vocês. Atrás de mim aqui, você está vendo um pedaço muito grande da Cordilheira dos Himalaias. Bem no meio desse bolo de montanhas, também está o Monte Everest, a maior montanha do mundo. E hoje eu gostaria de falar com vocês algo muito importante, que é os 3 Ins das missões. Você sabia que as missões têm 3 Ins, são missões, tem 3 Ins, e esses 3 Ins que eu quero falar com você são algo que faz parte da missão e é algo que faz parte da minha vida e da sua vida. Se você observar comigo o que está escrito em Mateus capítulo 28, você vai ver assim, ó, Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui você vai observar o primeiro in da missão, que é a missão, a evangelização. A missão, ela é imperativa. Por isso que eu falei com vocês que hoje nós falaríamos dos 3 ins da missão. O primeiro in é que a missão, ela é imperativa. Se você observar Mateus capítulo 28, que nós acabamos de ler, você vai ver que a missão, de fato, ela é imperativa. O segundo in que eu quero falar com vocês é que a missão de Deus na nossa vida, ela é intransferível. Se você observar o que está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 12, nos diz assim, ó: todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sobre a lei de Deus, de acordo com essa mesma lei, serão julgados. Presta atenção nisso. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Que não há salvação que não seja através de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que pecarem, que não têm a lei escrita de Deus, essas pessoas que pecarem, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a respeito de Deus, essas pessoas sofrerão o mesmo dano daquelas pessoas que pecam estando sobre o Evangelho. Meus irmãos, atrás de mim aqui, ó, existem milhões de pessoas morando nessas montanhas mais altas da Terra. Nessas montanhas que vocês veem aqui, existem milhões de pessoas. E muitas dessas pessoas, quase 99% dessas pessoas que vivem nessas montanhas aqui, ainda não ouviram falar do Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas que estão atrás de mim, se alguém não for lá e pregar o Evangelho para elas, e falar sobre a salvação de Cristo, e falar sobre a salvação que é somente em Cristo Jesus, essas pessoas que adoram outros deuses, que fazem adorações a mais de 300 milhões de deuses, essas pessoas sofrerão o mesmo julgamento das pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Sabe o que nós, hoje no mundo, nós estamos caminhando? Estamos caminhando para observar, as pessoas estão achando que que mesmo as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, as pessoas que vivem nessas montanhas mais altas, essas pessoas serão salvas da mesma forma que toda a igreja brasileira, aqueles que creem em Jesus serão salvos. Isso é uma coisa bem contraditória, porque a palavra de Deus nos diz que só há salvação mediante a Jesus Cristo, só há salvação mediante a Ele, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que acontece, meus irmãos? Enquanto esse povo aqui dos Himalaias não ouvirem falar de Jesus, esses povos, quando perecerem, quando morrerem, eles não terão, então, acesso à salvação como eu, ou todos nós que estamos assistindo esse programa aqui, ou toda a igreja brasileira, ou toda a igreja americana, ou toda a igreja no mundo terá. Você acredita que no meio desses povos aqui, a maioria dessas pessoas nunca, na vida, ouviram falar de Jesus? E o que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, para chegar nessas montanhas, às vezes você demora dias de carro, ou às vezes você tem que andar dias a pé. Para chegar nessas montanhas, chegar nesses povos, muitos deles você tem que andar 14 dias para chegar até essa montanha. O que eu quero dizer com você? Que se você não entender
que hoje nós precisamos de missionários, nós precisamos de pessoas que oram por missões, nós precisamos de pessoas que vão fazer missões, que chegam aqui nessa nação, e nós precisamos de pessoas também que investem financeiramente nos missionários ao redor do mundo. Somente aqui no Nepal existem hoje 30 milhões de pessoas. E dessas 30 milhões de pessoas, 27 milhões delas ainda não foram alcançados pelo Evangelho. E os missionários que nós queremos aqui na nação são aqueles missionários que recebem o chamado de Deus, que entendem no coração que são chamados de Deus para estar aqui nessa nação, e também são missionários que tenham coragem de atravessar as montanhas mais altas dessa terra, de andar no trânsito caótico, de andar sobre uma trilha no meio de um mato para chegar até esses povos aqui não alcançados. Isso que me assusta hoje é saber que hoje, quanto mais passa o tempo, menos a igreja brasileira tem enviados missionários. Então o que nós precisamos fazer hoje? Entender que a missão é algo extremamente importante, é algo que faz completa diferença na vida dos povos não alcançados da terra. Muitas pessoas dizem que não é mais necessário fazer missões ou ir para as nações. Mas, meus irmãos, acabei de dizer para vocês, aqui no Nepal nós temos 27 milhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Você acha que não é necessário ainda a igreja enviar missionários para todo mundo, para que esses missionários então preguem o Evangelho? Hoje nós acotovelamos dentro da igreja por espaço. E aqui no mundo, está aqui, ó, o espaço para cada um que deseja servir a igreja nepalesa, servir a igreja chinesa, servir a igreja indiana. Então, está aqui os céus abertos para você, está aqui as montanhas mais altas, e eu te faço um convite. Eu não sei se você tem um chamado de Deus para as nações, mas se não, quem sabe Deus não está te chamando agora para pisar nas nações mais longe da terra, nos confins da terra, como é aqui que nós estamos falando. Então, nós precisamos que você entenda isso. Você que assiste esse programa, entenda que é necessário ainda fazer missões e ir para os lugares mais inalcançados da terra. E o terceiro e último ponto do INS que eu quero falar com você, que é a missão, ela é inadiável. Eu acho muito interessante, Gênesis capítulo 33, versículo 18 a 22, que diz assim: assim chegou Jacó, sã e salvo à cidade de Siquém. Olha que interessante o que diz em Gênesis capítulo 33, versículo 18 ao 20. Assim chegou Jacó, são e salvo, na cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou parte do campo, onde estendera a sua tenda, das mãos dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e erigiu ali um altar, e chamou-lhe Eloí Israel. O que quer dizer Eloí Israel? Quer dizer que Deus é todo poderoso. Deus é todo poderoso. Por isso que a missão ela é inadiável. A missão é inadiável porque Deus é todo poderoso para transformar qualquer lugar. Assim como Jacó chegou nessa cidade de Canaã, quando ele chegou ali na terra de Canaã, ele então ergueu ali um altar e chamou esse lugar ali de Elohim Israel, que quer dizer Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, da mesma forma que Jacó fez isso, nós também precisamos erguer altares do Senhor nos 4 cantos da terra, meus irmãos. A palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela há. O que a gente não pode achar é que nós não temos o direito, como cristãos, de pisar em nações como Nepal e não chegar ali e não colocar a bandeira de Deus Todo-Poderoso nessa nação. Aonde estiver, meus irmãos, um povo da terra, seja indígenas, seja quilombolas, seja nepaleses, seja qualquer povo, esse povo ele pertence a Deus do céu. E aonde nós podemos chegar e aonde nós vamos chegar, nós temos o direito de colocar ali naquele lugar uma bandeira e erguer ali um altar, porque Deus é todo poderoso para fazer coisas ainda maiores, coisas ainda maiores e coisas infinitas. Toda a terra pertence ao Senhor. E esse é o terceiro que eu gostaria de falar com você, é que a evangelização, que a missão e a evangelização, ela é inadiável na nossa vida. Então, eu quero terminar esse programa aqui, fazendo uma oração para a sua vida, pedindo a Deus para abençoar você, pedindo a Deus para prosperar a sua vida, para que você, então, comece a orar, investir em missões, investir nos campos mais
inalcançáveis dessa terra, que você comece então a interceder, comece a dobrar o seu joelho. Eu sei que uns são chamados para orar, outros são chamados para ir, outros são chamados para ofertar. Eu não sei, mas eu sei que todos vocês são chamados. Meus irmãos, a missão não é do Lázaro, a missão não é da Igreja Batista da Lagoinha Global ou da Global, a missão não é da Missão Global, a missão ela pertence a Deus. E Deus nos deu a oportunidade de sermos missionários da terra, levar então a bandeira do Jeová Rafá para toda a terra, no nome de Jesus. Por isso que é bom. Nós temos essa autoridade. Jesus já nos deu essa autoridade. Eu quero orar por você, abençoar o seu dia e te falar, meus irmãos, você é muito bem-vindo aqui nas nações. Você é muito bem-vindo aonde Deus colocar no seu coração para ir. Mas não tenha medo. Vá, não tenha medo. Deus, eu quero orar para essa pessoa que está aqui assistindo esse programa, que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor prospere essa pessoa e que essa pessoa tenha recursos financeiros suficientes para ir aonde o Senhor a chamou. Pai, que não seja por falta de recurso, que essa pessoa não vá seguir o propósito ao qual o Senhor tem para a vida dela. Então, Pai, nós pedimos, abençoa essa pessoa, no nome de Jesus. E se você que está assistindo esse programa ainda não reconheceu Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, esse é o momento. Reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador. Faça essa oração comigo. Deus, eu reconheço o Senhor na minha vida como o único e suficiente Salvador. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha história ao Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida. E eu, Pai, que andei desviado, arrependido eu volto. Eu estou assistindo esse programa, Povos da Terra, eu não entendo por que o Senhor colocou no meu coração isso. Mas hoje, arrependido eu volto. É só você repetir essa oração. Repita essa oração comigo. E se você é uma dessas pessoas que aceitou Jesus ou reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, só me mandar uma mensagem, só procurar qualquer igreja batista da Lagoinha perto de você, que você será muito bem acolhido. É só falar que o pastor Lázaro indicou e entrar em contato comigo, que você será muito bem atendido. Se você não falar que foi o pastor Lázaro que indicou, você também será muito bem atendido ou muito bem recepcionado em qualquer lagoinha próxima a você. Que Deus abençoe você.